Fala pessoal, vocês devem ter escutado, tá rolando um papo aí sobre taxa de juros, Banco Central, Galípolo, Campos Neto, taxa Selic. Mas afinal, o que significa a taxa Selic? E o mais importante, qual que é o impacto dela no seu dia a dia? No vídeo de hoje, a gente vai aprender tudo sobre taxa Selic e o mais importante é aquilo e como ela te impacta no seu dia a dia. Fica aí até o final que o vídeo hoje vai estar bom. Bom, vamos lá. Desde o começo. Definição do dicionário. O que significa a sigla Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Complicado, né? Para que serve? Para nada. Agora uma definição simplificada. Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Ela serve de referência para todas as outras taxas de juros que nós temos por aí. Então, sua taxa de financiamento de casa, taxa de financiamento de carro, juros que você paga no empréstimo, muito provavelmente tem a sua fundamentação ou sua base, o seu parâmetro, a taxa Selic, né? Então, para o pessoal do carro aí, que está acostumado com a tabela FIPE, aquela tabela de referência, né? E aí você pode acabar comprando um carro ou acima da tabela ou abaixo da tabela, mas ela serve de uma referência. Pois é, a taxa Selic é a mesma coisa para os juros que a gente tem aí dos diversos produtos que existem, tá? Então, eu posso até dizer que a Selic é a FIPE da taxa dos juros. Uma explicação prática para isso é o seguinte: a Selic é o custo do dinheiro na economia. De modo que, se ela sobe, fica mais caro obter dinheiro. E se ela cai, fica mais barato obter dinheiro. Tá, Paulo, eu entendi o que significa a taxa Selic, mas qual que é a aplicação dela? Para que serve isso? Para que cacetas eu uso isso? Bom, a taxa Selic é o principal mecanismo hoje que o Banco Central ou o governo tem para o controle da inflação. De modo que, quando a gente percebe um aumento gradativo e constante dos preços dos produtos, o Banco Central vai lá e sobe a taxa Selic a fim de controlar essa inflação, a fim de controlar esse aumento dos preços. É isso mesmo, parece contraintuitivo, mas a verdade é, o mecanismo que o governo / Banco Central tem de controlar a inflação é basicamente dando um tiro no pé, ou seja, basicamente desacelerando a economia a fim ou na expectativa que esses preços voltem a ficar num patamar mais controlado ou até mesmo cair, tá? É isso mesmo, parece contraintuitivo, mas a lógica é essa. Ah, mas por que, gente? É economia básica, tá? Oferta e demanda. Tá, pensa assim comigo. Lembra que eu falei que a taxa Selic é o custo do dinheiro? Ou seja, se o governo vai lá, sobe esse custo de dinheiro, ou seja, agora fica mais caro para se obter dinheiro, para adquirir dinheiro. Qual que é a tendência natural das coisas? Então, é eu comprar menos, né? Então, assim, daquele produto ou no caso do dinheiro. Vamos lá. Se eu tenho dinheiro lá paradinho e a taxa de juros sobe muito, o que eu faço? Eu invisto esse dinheiro, porque agora faz mais sentido para mim eu pegar esse dinheiro e comprar um Tesouro Selic que está aí na casa de 13%, potencialmente 15%, do que muitas vezes colocar num negócio que vai me dar uma margem de 10%. São poucos os negócios que as pessoas realizam mais superiores a 10%. Você pega lá no Ibovespa, a grande maioria ali das empresas ou grande parcela dessas indústrias, dessas empresas que estão lá, elas vão ter margem, e assim, estou falando de empresa grande, tá? Bancos, indústrias bilionárias, tem margem inferior a 10%, né? Então, pensando na perspectiva de quem tem dinheiro, se a taxa de juros sobe muito, essa pessoa vai lá e aplica esse dinheiro. Então, o que ela faz? Ela já tira esse dinheiro de circulação da economia. Ela deixa muitas vezes de investir em capital de giro, investir no próprio estoque, investir no próprio negócio e deixa esse dinheiro aplicado. A pessoa que está pensando em pegar um empréstimo, ela pensa duas vezes. Ela fala assim, agora está muito caro para eu trocar minha casa, trocar meu carro, fazer aquela expansão na loja que eu estava pensando. Então ela retém também, né? Com essa retenção de capital maior, a demanda por produtos no geral, ou seja, você circula menos dinheiro na economia, com menos dinheiro circulando na economia, a demanda por produtos e serviços cai. Se a demanda por produtos
e serviços caem e a oferta naquele momento está no mesmo patamar, precisa-se abaixar os preços para que essa demanda volte a aparecer. Então, é isso que quando eu falo que é economia simples, coisa de Adam Smith desde lá de 1500, é a lei da oferta e demanda, tá? Você varia o preço para que em algum momento a oferta e demanda achem aquele ponto de interseção. Então é isso, é esse o mecanismo que o governo tem através da taxa Selic para controlar a inflação. Legal. Agora, quem que determina a taxa Selic? Bom, a taxa Selic é determinada pelo Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom faz parte do Banco Central e aí, periodicamente, eles se reúnem, analisam os dados econômicos, fiscais, as projeções, os riscos e fazem uma determinação naquele momento via voto de colegiado. Lembrando que não é uma decisão única de uma pessoa, no caso hoje o Galípolo, tá? O presidente do Banco Central, de subir ou descer a taxa de juros. Então, existe um colégio ali que, ao analisar esses dados, acabam por decidir, deliberar e decidem em manter, subir ou abaixar a taxa de juros. Beleza, Paulo, eu entendi o que é, para que serve, quem determina, mas agora, qual que é o impacto disso para mim, para Moar? Bom, para você que é investidor e tem dinheiro aí guardado ou pretende fazer algum aporte de investimento, quando a taxa de juros sobe, né, ou a taxa Selic sobe, ele impacta nas suas decisões de onde alocar esse capital. Porque essa balança de risco e retorno, ela muda. O que eu quero dizer com isso? Bom, você ter um Tesouro Selic podendo pagar 15% ao ano, a gente está falando de um investimento super seguro, pois afinal é o governo que está garantindo, né? Você está negociando ali com o governo. No pior cenário, o governo pode ir lá simplesmente imprimir dinheiro e te pagar. Então é muito difícil, digamos assim, você tomar um calote do governo. Então, talvez o Tesouro Selic seja o investimento mais seguro que a gente tem aqui dentro do Brasil, certo? E aí, ele serve, ou ele é a porta de entrada para muitos investidores. E aí, quando a gente chega num cenário que esse investimento paga 15%, a gente começa a perceber uma alocação de capital nesse sentido ou nessa direção. O que acontece, então? Esse medo que acompanha, né, muitas vezes essa alta de inflação, essa alta de taxa de juros, faz com que as pessoas acabem migrando para esses investimentos mais seguros. A gente pode observar ali, talvez em primeiro momento, uma queda do preço das ações, do preço, né, do Ibovespa como um todo. Haja visto os FIIs, né? Por que os FIIs estão sofrendo um pouco nesse momento? Justamente por causa de um dos motivos é justamente esse. A taxa de juros está muito alta. Os FIIs também são uma boa alternativa para aquela pessoa que está começando a investir. E aí, entre investir um FII, que a pessoa ainda não domina muito, não entende bem, ele está ali dentro, digamos, dentro da renda variável. Entre isso e um Tesouro Selic, a pessoa acaba pegando um Tesouro Selic. Então, esse é o impacto. As suas decisões podem sofrer algum tipo de alteração. Também você pode em algum momento deixar de investir até no seu próprio negócio. Mas assim, eu tenho lá uma padaria que me dá 10% ao ano, fora a dor de cabeça, fora a reclamação, fora processo de funcionário. Poxa, se eu tenho lá um negócio que vale 2 milhões, ele me dá 10%. Eu vendo esse negócio, coloco tudo em FII e tiro mais, né? O meu ROI ali, o meu retorno sobre investimento é maior e eu não tenho dor de cabeça, não tem ninguém processando, não tem funcionário reclamando comigo, cliente reclamando comigo, então é muito mais simples. Então, ele altera, para quem tem dinheiro, a alta da taxa Selic, ele altera as decisões no que diz respeito à alocação de capital. Então, esse, acredito eu, é o maior impacto que uma pessoa que tem capital acaba sofrendo, né? Haja visto, a título de comparação, um investimento similar ao Tesouro Selic nos Estados Unidos, um bond, né, como eles chamam lá, paga 5%. Então eu estou falando aí de 1.000 pontos percentuais a mais, basicamente, né? De novo, em um investimento seguro. Então é isso. Agora, legal. E para você que não tem dinheiro para investir, ainda não é investidor assíduo, não tem capital, não está passando por esse momento de alocação de capital, qual que é o impacto disso para você? Bom, o impacto disso é o seguinte: se você está pensando em
fazer um financiamento, provavelmente você já desanimou. Você falou lá com seu amigo ou com sua amiga lá atrás, qual que é a taxa do financiamento do seu imóvel, do seu carro? Você vai assustar na hora que você for fazer uma cotação, porque vai estar muito diferente, né? Lembrando que a taxa Selic é a taxa básica de juros, é a taxa referência. À medida que ela aumenta, todos os outros juros, por mais que eles sejam até menores do que a taxa Selic, eles vão subir. Outro dia aí teve... O Nigro postou lá que comprou a casa, há uma taxa lá entre 9% e 10%, é abaixo dessa taxa Selic, mas com certeza ela ainda é maior do que seria outrora, talvez há 2 anos atrás, né? Então, esse vai ser o impacto. E se você possui um contrato já em andamento que não tem essa taxa provisionada, não tem essa taxa fixada e o valor das parcelas, o valor da taxa, ele flutua de acordo com a taxa atual, você também vai acabar sofrendo. E por fim, você, empresário de pequeno ou médio porte que necessita de crédito para giro de capital, para expansão, para financiar as suas operações, você também vai pagar esse preço aí da alta da taxa de juros. Tá certo, pessoal? Então, assim, em resumo, a taxa Selic é o termômetro da economia brasileira. Ela influencia desde decisões sobre a alocação de capital até influencia os preços, desde os produtos de consumo até os produtos financeiros. Gostou dessa explicação? Então me segue, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua sugestão para o próximo vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!